Esther, capítulo 5. No terceiro dia de jejum, Esther se vestiu com as suas roupas de rainha. Foi e ficou esperando no pátio de dentro do palácio, em frente do salão nobre do rei. Ele estava lá dentro, sentado no trono que ficava em frente da porta do pátio. E quando ele viu a rainha Esther esperando lá fora, no pátio, teve boa vontade para com ela. E estendeu-lhe o seu cetro de ouro. Esther entrou, chegou perto dele e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou: O que está acontecendo, rainha Esther? O que você deseja? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. Se for do seu agrado, eu gostaria de convidar o senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o senhor. Aí o rei ordenou: Diga a Amã que venha depressa, para que nós aceitemos o convite de Esther. Assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Quando estavam bebendo vinho, o rei perguntou a Esther: Qual é o seu pedido? Peça o que quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. É o seguinte: se eu puder me valer da bondade do rei, e se for do seu agrado atender o meu pedido, gostaria de convidar o senhor e Amã para outro banquete que eu vou preparar amanhã para os dois. Aí lhe direi o que eu quero. Amã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali. E ficou furioso, porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Amã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, acima de todos os outros ministros e funcionários. Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Mas tudo isso não me vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai, aquele judeu, sentado na entrada do palácio. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: Mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura. E amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca.
Esther. Capítulo 6. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei, plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Oh, nada se fez a esse respeito. Justamente nesse instante, Hamã entrou no pátio, que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse Mordecai a forca que ele, Hamã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Hamã. Mandem que entre. Hamã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me, o que devo fazer por ele? Hamã pensou assim: Quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Hamã disse ao rei: mande trazer as roupas que o senhor usa e também o cavalo que o senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então, entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Hamã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Hamã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu as roupas em Mordecai. Depois levou Mordecai, montado a cavalo, pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Hamã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e os seus amigos, que eram tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam ao serviço do rei chegaram e levaram Hamã imediatamente ao banquete que Esther tinha preparado.
Eclesiástico 43. O orgulho das alturas é o firmamento límpido. O espetáculo do céu é uma visão de glória. Ao aparecer no horizonte, o sol proclama como a obra do Altíssimo é maravilhosa. Ao meio-dia, ele seca a terra e ninguém pode resistir ao calor. Nós atiçamos a fornalha para produzir calor, mas o sol queima as montanhas 3 vezes mais, exalando vapores quentes, tardejando seus raios e deslumbrando os olhos. Grande é o Senhor que o fez, e a palavra dele o faz ir mais depressa. Também a lua é exata em suas fases, regulando as datas e marcando o tempo. Da lua depende a indicação das festas, e vai diminuindo a claridade até desaparecer. E dela que o mês recebe o nome, enquanto ele cresce admiravelmente, segundo suas fases. Ela é a bandeira dos exércitos celestes, brilhando no firmamento do céu. Beleza do céu é o brilho dos astros, enfeite luminoso nas alturas do Senhor. Eles se comportam conforme as ordens dos santos. Jamais abandonam o seu posto de guarda. Complete o arco-íris e bendiga aquele que o fez. Ele é magnífico em seu esplendor. Cinge o céu com um círculo de glória, estendido pelas mãos do Altíssimo. Com sua ordem, o Senhor faz cair a neve e lança os raios do seu julgamento. Assim se abrem os seus depósitos, e nuvens voam como pássaros. Com poder, ele condensa as nuvens, que se fragmentam em pedras de granizo. Quando aparece, os montes se abalam, e por sua vontade sopra o vento do sul. O estrondo do trovão faz a terra tremer, assim como um furacão do norte e os ciclones. Ele faz descer a neve como pássaros que pousam, e a sua queda é como a dos gafanhotos. O olho admira a beleza de sua brancura, e o coração se extasia ao vê-la caindo. Ele derrama sobre a terra a geada como sal, que gela formando pontas de espinho. O vento frio do norte sopra, e o gelo se forma sobre a água. Pousa sobre a água parada e a reveste como couraça. Esse vento devora as montanhas e abraça o deserto, consumindo como fogo o verde das plantas. A névoa úmida do orvalho, depois do verão, traz alegria. Com sua palavra, o Senhor domesticou o oceano, e aí plantou as ilhas. Os navegantes falam do perigo do mar, e nós ficamos espantados com o que ouvimos. Aí existem coisas estranhas e maravilhosas, animais de toda a espécie e monstros marinhos. Graças ao Senhor, o seu mensageiro chega a bom porto, e por sua palavra, tudo se ajusta. Poderíamos falar muitas coisas e nunca terminaríamos, mas para concluir, podemos dizer: Ele é tudo. Como poderíamos encontrar forças para louvá-lo? Ele é o grande, está acima de todas as suas obras. O Senhor é terrível e soberanamente imenso, e o seu poder é maravilhoso. Glorifiquem e exaltem o Senhor o quanto puderem, porque Ele estará sempre mais alto. Ao exaltá-lo, multiplique a própria força, e não se cansem, porque nunca chegarão ao fim. Quem o contemplou para poder descrevê-lo? Quem o louvará como ele merece? Ainda há muitos mistérios maiores do que esses, pois completamos poucas coisas de suas obras. De fato, o Senhor criou todas as coisas, e aos seus fiéis deu a sabedoria.
Capítulo 3. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia. O seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites. E Lisânias era o governador de Abilene. E Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que a mensagem de Deus foi dada, no deserto, a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. João dizia a todos: Ninhada de cobras venenosas! Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: O que devemos fazer? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. Alguns soldados também perguntavam: E nós? O que devemos fazer, João? Não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas
queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior. Mandou pôr João na cadeia. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obede, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nazom, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Tera, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Reu, filho de Peleg, filho de Eber, filho de Selá, filho de Cainã, filho de Arpaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Salmo 40. Salmo de Davi, ao regente do coro.
Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Tu não queres animais oferecidos em sacrifício, nem ofertas de cereais. Não pediste que animais fossem queimados inteiros no altar, nem exigiste sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Pelo contrário, Tu me deste ouvidos para ouvir, e por isso respondi. Aqui estou. As Tuas instruções para mim estão no livro da lei. Eu tenho prazer em fazer a Tua vontade. Oh, meu Deus, guardo a Tua lei no meu coração. Oh, Senhor Deus, na reunião de todo o Teu povo, eu contei a boa notícia de que Tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Não tenho guardado para mim mesmo a notícia da Tua salvação. Tenho sempre falado da Tua fidelidade e do Teu poder salvador. Nas reuniões de todo o Teu povo, não fiquei calado a respeito do Teu amor e da Tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O Teu amor e a Tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Estou rodeado por muitas dificuldades, tantas que nem posso dizer quantas são. Fui apanhado pelos meus próprios pecados e quase não posso mais enxergar. Tenho mais pecados que cabelos na cabeça e por isso estou muito desanimado. Oh, Senhor Deus, salva-me, ajuda-me agora. Que sejam completamente derrotados e humilhados aqueles que me querem matar. Que fujam envergonhados aqueles que se alegram com as minhas aflições. Que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Que fiquem alegres e contentes todos os que Te adoram. E que os que são gratos pela Tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande! Eu sou pobre e necessitado, mas Tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não Te demores em me socorrer, oh meu Deus!